Jerusalém, uma cidade esculpida em ouro e pedra, ressoa com uma história antiga e tumultuada. Por milênios tem sido um farol espiritual, atraindo os fiéis de todo o mundo. Esta cidade sagrada tem um significado imenso para três grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Suas ruas de paralelepípedos e muralhas antigas sussurram histórias de profetas e peregrinos, de impérios que se erguem e caem. No entanto, para os muçulmanos, Jerusalém ocupa um espaço único, um lugar entrelaçado na própria fibra de sua fé. Para entender a importância de Jerusalém para os muçulmanos, precisamos voltar ao século VII, ao profeta Maomé. Enquanto Meca e Medina abrigam os locais mais sagrados do Islã, Jerusalém ocupa um lugar especial no coração da devoção muçulmana. Foi aqui, de acordo com a tradição islâmica, que o profeta Maomé, em uma jornada miraculosa conhecida como Isra e Miraj, ascendeu ao céu. Esta viagem noturna, realizada nas costas de um corcel alado chamado Al-Buraq, começou em Meca e culminou em Jerusalém, no local onde a mesquita de Al-Aqsa está hoje. Esta jornada não foi meramente física, foi uma ascensão espiritual à presença divina, onde Maomé recebeu revelações e instruções que moldariam a nascente comunidade muçulmana. Este evento consolidou o lugar de Jerusalém como uma cidade sagrada no Islã, ligando-a para sempre à própria jornada espiritual do profeta. No coração da cidade velha de Jerusalém, encontra-se uma plataforma murada conhecida como Haram al-Sharif, o nobre santuário, reverenciado pelos muçulmanos como o terceiro local mais sagrado do Islã. Esta praça elevada, também conhecida como Monte do Templo, é um local de profunda importância religiosa e histórica. Para os muçulmanos, marca o local onde o profeta Maomé ascendeu ao céu. Para os judeus, é o local do primeiro e do segundo templos, tornando-o o local mais sagrado do judaísmo. Esta convergência de história e fé torna o Monte do Templo um lugar de imenso peso espiritual e, infelizmente, um ponto crítico frequente de tensão. A presença dessas estruturas antigas, estratificadas umas sobre as outras ao longo de séculos de conquista e reconquista, reflete a relação complexa e muitas vezes tensa entre essas fés abraâmicas. Dentro do complexo Haram al-Sharif está a mesquita de Al-Aqsa, um edifício com cúpula de prata que ocupa um lugar de profunda reverência no mundo muçulmano. Conhecida como a mesquita mais distante na tradição islâmica, ela deriva seu nome da viagem noturna do profeta Maomé, onde ele liderou todos os profetas em oração neste mesmo local. Seu significado, no entanto, se estende além deste único evento. A mesquita de Al-Aqsa serve como um poderoso símbolo da história e identidade islâmica, um testemunho das raízes profundas da fé em Jerusalém. Durante séculos, os muçulmanos têm afluído a Al-Aqsa, encontrando consolo e inspiração em seus sagrados salões. Eles vêm para orar, refletir e se conectar com a rica tapeçaria da história islâmica tecida na própria estrutura da mesquita. Sua presença serve como um lembrete constante do legado duradouro do Islã em Jerusalém, um legado que continua a inspirar e ressoar com os muçulmanos em todo o mundo. A história de Jerusalém é de conquista e reconquista, de impérios que se erguem e caem, deixando sua marca na alma da cidade. Para os muçulmanos, as cruzadas da Idade Média têm um significado particular. Essas guerras religiosas lançadas por poderes cristãos europeus buscavam tomar o controle de Jerusalém do domínio muçulmano. A primeira cruzada, no século XI, culminou em um cerco sangrento a Jerusalém, resultando no massacre dos habitantes da cidade, tanto muçulmanos quanto judeus. Embora as forças muçulmanas tenham eventualmente recapturado Jerusalém, as cruzadas deixaram uma cicatriz indelével na psique muçulmana, alimentando ressentimento e desconfiança que continuam a ressoar até hoje. Este período consolidou a imagem da cidade como um campo de batalha pela supremacia religiosa, uma narrativa que continua a influenciar os conflitos contemporâneos.
A Guerra dos 6 Dias, em 1967, marcou outro ponto de virada na história de Jerusalém. A guerra viu Israel capturar Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha e seus locais sagrados, da Jordânia. Esta vitória levou à unificação de Jerusalém sob controle israelense, uma medida celebrada por muitos israelenses, mas recebida com condenação dos palestinos e do mundo árabe em geral. O resultado da guerra viu Israel anexar Jerusalém Oriental, uma medida considerada ilegal pelas Nações Unidas. Esta anexação, juntamente com a expansão dos assentamentos israelenses em Jerusalém Oriental, aumentou ainda mais as tensões, tornando a busca por uma resolução pacífica para o conflito israelo-palestino ainda mais difícil. Hoje, Jerusalém é uma cidade dividida, suas ruas espelhando as realidades fragmentadas de seus habitantes. Para os israelenses, Jerusalém representa sua capital unificada, um símbolo do renascimento de sua nação após séculos de exílio. Para os palestinos, representa uma pátria perdida, uma cidade cuja metade oriental eles reivindicam como a capital de um futuro Estado palestino. Esta divisão não é apenas política, é geográfica, social e profundamente emocional. A presença de postos de controle israelenses, o muro de separação que serpenteia pelo tecido da cidade e as disparidades econômicas gritantes entre bairros judeus e árabes servem como lembretes constantes das divisões profundas que continuam a atormentar Jerusalém. Além de sua importância religiosa, Jerusalém ocupa um poderoso espaço simbólico no mundo muçulmano. O destino da cidade ressoa profundamente com os muçulmanos em todo o mundo, cruzando fronteiras nacionais e diferenças étnicas. A imagem de Al-Aqsa, sua cúpula dourada brilhando à luz do sol, serve como um grito de guerra para os muçulmanos, um símbolo potente tanto de sua fé quanto de sua história compartilhada. Esse poder simbólico fica evidente nos inúmeros protestos e manifestações que eclodem em todo o mundo muçulmano sempre que há ameaças percebidas a Al-Aqsa ou tentativas de alterar o status quo em Jerusalém. Para muitos muçulmanos, a defesa de Jerusalém não é apenas uma questão política, é uma obrigação religiosa, uma batalha pela própria alma do Islã. Apesar do conflito em andamento e das divisões profundas, há vislumbres de esperança em Jerusalém. Iniciativas de diálogo interreligioso, embora muitas vezes operando nas sombras do conflito, oferecem uma plataforma para comunicação e entendimento entre diferentes comunidades religiosas. Esses diálogos, embora incapazes de resolver as questões políticas maiores, fornecem um espaço para que pessoas comuns se conectem, desafiem estereótipos e construam pontes de entendimento. Além disso, há apelos crescentes por um futuro compartilhado para Jerusalém, um futuro que respeite a herança multirreligiosa da cidade e garanta acesso a todas as religiões. Essa visão de uma Jerusalém compartilhada, embora repleta de desafios, oferece um vislumbre de esperança para um futuro em que os espaços sagrados da cidade possam mais uma vez servir como faróis de paz e reconciliação. Jerusalém, a cidade da paz, continua sendo um lugar de profunda importância para os muçulmanos em todo o mundo. Sua história, entrelaçada com a própria jornada espiritual do profeta Maomé, a torna um lugar de imensa importância religiosa. A presença da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, serve como um poderoso símbolo do legado duradouro da fé na cidade. Embora o conflito e a divisão continuem a lançar uma sombra sobre Jerusalém, o poder simbólico da cidade e sua capacidade de unir muçulmanos em todo o mundo permanecem inegáveis. Para os muçulmanos, Jerusalém é mais do que apenas uma cidade. É um testemunho de sua fé, um símbolo de sua história e um farol de esperança para um futuro onde a paz e o entendimento possam um dia prevalecer.